Eu quero aqui dar para você os 4 passos para você não esquecer seus pecados. 4 passos simples, eficazes e que resolvem o seu problema, tá bom? Passo número 1. Quando você vai ver, é tão simples que vai doer. Você vai doer, você vai ver como é simples, tá? Passo 1. Quando for fazer o exame de consciência, leve papel e caneta. Se você tiver um Samsung da linha Note, você pode levar o seu celular também. Papel e caneta. Pronto. Quando for fazer o exame de consciência, você leva papel e caneta para anotar os seus pecados. Quais são os pecados que você vai anotar? Os pecados graves. Os pecados o quê? Graves. Que você tem certeza que são graves. E se você... Aí agora eu vou responder aquela pergunta lá do comecinho. Lembra da pergunta do comecinho? Comecinho não, né? Que eu pedi para vocês me lembrarem agora no final da live. Padre, se eu só tiver pecados veniais, eu não tiver pecados graves. E é normal, tá, gente? É normal que você, se você leva uma vida cristã reta, buscando servir a Deus e amar a Deus, é normal que você vá confessar somente pecados veniais. Então, o que é que você vai anotar? Os pecados veniais recorrentes. Aqueles que são os seus defeitos dominantes. Então, por exemplo, se você recorrentemente, frequentemente mente. Mentira é pecado? Sim. É sempre pecado? Sim. Mentir é sempre pecado. É sempre pecado grave? Não. Mentir não é sempre pecado grave. Por quê? Porque o pecado grave, já falei, a gente vai falar mais depois, mais lá na frente. O pecado grave é apenas quando eu falto gravemente com a caridade, para com Deus ou para com o próximo, né? Então, às vezes uma mentirinhazinha, eu não prejudico gravemente o irmão, não é? Opa, você está dizendo que a gente pode mentir? Não, estou dizendo que mentir é sempre pecado, só que nem sempre é grave. Mas se você é um cara que mente constantemente, vive dando desculpa, aquela desculpinha, eu cheguei atrasado porque estava chovendo, mas não estava. Inventa tudo, né? E, parêntese aqui, tá? A frequência da mentira, ela vem de um coração orgulhoso. Um coração que não admite errar e não quer que as outras pessoas vejam que ele errou. Por isso, mente. Para se justificar de tudo, né? Cuidado. Por trás de um pecadinho, às vezes, tem um problemão, né? No caso aqui, o problemão é o orgulho. Então, se você só tem pecados veniais, você vai procurar quais são aqueles pecados mais recorrentes, pecados veniais mais recorrentes, tá bom? Ponto 2, para você anotar aí, né? Tá até aí na tela para você ver. Ponto 2. Como eu devo anotar esses pecados? Você deve ser objetivo e não dissertativo. Tem um vídeo aqui no meu canal do YouTube onde eu explico a maneira correta de confessar os pecados. Eu explico bem direitinho isso. Depois você pode ver aqui. Eu não lembro qual é o título do vídeo. Eu acho que é Como Confessar os Pecados Corretamente. Eu acho que é exatamente esse o título. Então, você deve anotar de forma objetiva. Tá? Então, por exemplo, não anote sentimentos. Não faça uma redação. Faça tópicos. Tópicos. Ah, padre, então na hora de falar eu vou explicar. Não, não vai explicar. Você vai falar tópicos. Contanto que esses tópicos sejam pecados bem explicados. Vou dar um exemplo.
Você não vai colocar pequei contra a castidade, porque o pecado contra a castidade ele pode ser tanto um mau pensamento quanto um estupro. Então, se você diz para o padre, padre, eu pequei contra a castidade, o padre não sabe se você estuprou alguém ou se você teve um mau pensamento. Então, tem que ser objetivo, mas tem que ser claro. Padre, pequei contra a castidade, tendo maus pensamentos consentidos. Pequei contra a castidade, vestindo roupas indecorosas, roupas curtas, roupas decotadas, calças apertadas. Pequei contra a castidade, olhando um site pornográfico, uma imagem pura na internet. Então você tem que ser claro. Agora, você não vai... O que é que você não vai falar? O que é que você não vai dizer? Padre, é o seguinte, é porque eu estava cansado, aí eu cheguei do trabalho, e aí eu sempre gosto de assistir vídeos no YouTube, aí apareceu uma propaganda, aí eu cliquei, mas sem querer, era uma propaganda do TikTok, aí tinha umas meninas mal vestidas, aí eu tive maus pensamentos. Não é para fazer isso. Você não vai contar a história que você chegou do seu trabalho, estava cansado, e foi ver os... Não quero saber. Isso não faz parte da sua confissão. Esse contexto só atrapalha a confissão. Então você vai dizer, vi imagens indecentes na internet. Ponto. Ponto. Sabe por que você conta a história? Você sabe por quê? Eu sei por quê. Você quer saber por que você conta a história? Quer saber? Você conta a história porque você quer parecer bonzinho para o padre. Você quer justificar-se para o padre. Você não quer que o padre pense mal, que você colocou no Google de propósito, quero ver mulheres mal vestidas. Aí você conta a história para ficar mais ameno o pecado. Não conte história. Não interessa o que o padre vai pensar. O padre não vai pensar nada, ele não está ali para lhe julgar, ele está ali para lhe perdoar. Não interessa. Deus sabe o que é que aconteceu. Deus sabe. E o que Deus pede é que você conte o seu pecado e não o contexto. Padre, mas se tiver um agravante? Assunto da próxima live. Já estou pré-anunciando o segredo que eu vou falar para vocês do presente. Anúncio já, pré-anuncio, né? Se for um agravante, próxima live a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, você anota, seja objetivo e não dissertativo. Terceira coisa, terceiro passo, você vai explicar ao sacerdote que você fez uma breve lista para não esquecer os pecados e para não incumpridar a confissão, para fazer uma confissão rápida, para que a confissão seja mais rápida. Entendeu? Você vai explicar isso para o padre. Padre, olha, eu trouxe um papelzinho aqui. Aliás, você nem precisa explicar. Se ele perguntar, ou se ele quiser lhe proibir, você explica. Tá bom? Funciona melhor assim. Vai por mim, eu sou padre. Sei o que eu estou falando. Vai dar certo, vai dar certo. Padre, eu trouxe aqui anotado só os meus pecados mais graves, para não esquecer e para a confissão ser mais rápida. Entenderam? Quarto e último passo. Esse é o mais complicado, é o mais assim especial de todos, é algo assim que você nunca pensou nisso. É algo assim incrível que eu vou falar agora. Incrível mesmo. Eu vou até pedir aqui para mim para escrever. O quarto passo é, atenção, queime a lista. Uau! Queime ou rasgue bem essa lista. Porque se alguém pegar, vai estar anotado lá todos os seus pecados. Não foi incrível esse quarto passo, né? Mas você não pode esquecer isso, hein? Não pode esquecer isso. Então, você leva o papel, anota. Terminou a confissão, a primeira coisa que você vai fazer, rasga em 1 milhão de pedacinhos, e pronto. De forma que ninguém possa ver. Então, esse lembrete parece meio bobo, mas é especial, tá bom?